Muito bem, para você que nos acompanha aqui em mais um Ponto a Ponto com o Marquinhos, nosso podcast interativo de nossa região, de Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú, o litoral norte catarinense aqui, a gente traz sempre as novidades através do nosso portal de notícias no Ponto SC, e esse conteúdo é gravado nos estúdios do No Ponto, aqui em Meia Praia, Itapema. Bom, eu tenho a honra hoje de receber mais um convidado de nossa região. Já já eu apresento ele para você. Eu só quero fazer um agradecimento, como sempre faço, para aqueles que vão consumir este conteúdo por meio do áudio e não por meio do vídeo, porque na abertura dos nossos podcasts aí você vê os nossos patrocinadores. Mas quem não teve a oportunidade de ver, vai apenas ouvir, saiba que temos o patrocínio de Sicredi, Orbem Relojaria e Ótica, Harmony Odontologia, Nine Academia, P4 Telecom, melhor internet da região, recomendo. Tenho no estúdio e tenho na minha casa, viu? Espaço Online Informática, Solumed, Águas Bombinhas, Disque Chopp Itapema Barracuda, o melhor chopp da região, né, Clodoaldo? Lojas Colombo, Conasa Itapema, Autoescola e Despachante Morretes, Forte Vistorias, Bilinic Pet Shop Casa de Rações, Supermercados Sandi, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lip Stop Lavacar. Meu carro é todo final de semana limpinho com o Lip Stop Lavacar. Cine Gracker, nosso cinema da região em Porto Belo, Joyce Becker, Organização de Design de Interiores e Deon Móveis Planejados. Bom, eu tenho o privilégio, a honra, o prazer de receber, e agora você que está nos nossos canais digitais acompanhando o nosso podcast, o professor Juliano, vereador do município de Porto Belo. É um prazer receber o senhor aqui nos estúdios do No Ponto. Seja bem-vindo. Obrigado, Marquinhos. O prazer é meu estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho para a nossa população aí de Porto Belo e região, né? Legal. Professor Juliano, professor é professor mesmo, professor. Da disciplina de Geografia. Geografia. Exatamente. Não é puxar o saco, mas era uma das matérias que eu mais gostava, era Geografia e História. Lembro ainda até hoje do meu professor, o seu Luiz. Tinha uma característica toda especial, como ele falava, chamava a gente pelo sobrenome. Fui criado em Brusque desde os 5 anos de idade, em Brusque, como a gente fala, né? Brusque. E o seu Luiz nos chamava a gente pelo sobrenome. Então eu, Legal. Família alemã, Witzke, né? Chamava o senhor Witzke, ele falava, né? O senhor Vilela, meu amigo Rubens, e assim, o seu Luiz, professor de História, Geografia, me veio na memória agora. Quanto tempo o senhor leciona? Eu leciono cerca de 12 anos, 12, 13 anos. E a disciplina de Geografia, eu acho que ela encanta as pessoas mesmo, porque ela é muito ampla, né? Você tem a parte da natureza, meio ambiente, que seria a Geografia Física, tem uma parte da política, envolve a história, que você mesmo falou que gosta da disciplina de História. Então, acho que os alunos gostam da disciplina também por isso, né? Legal. Eu pelo menos gostava, né? Meu filho gosta de matemática, mas enfim, cada um tem o seu gosto. E a sua experiência como professor? Por que, professor? Isso veio influenciado da família? Tinha alguma história? Tem algumas histórias, né? A gente sempre se espelha em grandes professores que a gente, né, teve ao longo da vida. Eu, particularmente, na época do meu ensino médio, ali que a gente começa a dar um direcionamento, a pensar no nosso futuro, o que vamos fazer para o futuro, eu era atleta de karatê. E então eu comecei primeiramente pensando na educação física por causa do esporte. Tá. Então, no primeiro momento, até hoje, como tem um porte físico magro, quando me apresento nas escolas, né? Me apresentava nas escolas, o pessoal pensava que eu era professor de educação física, né? Tá. Mas então comecei pensando no primeiro momento na educação física, e aí eu tinha uma professora aqui em Porto Belo também, na Escola Tiradentes, qual fiz o meu ensino médio, que era a professora Adriana, também muito bacana. Então eu gostava da disciplina da geografia política, né, do ensino médio ali, das discussões políticas, e aí fui me encaminhando. Quando terminando o ensino médio, ali no 3º ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria ser professor de disciplina de geografia. 12 anos lecionando, a pandemia
você teve que reaprender a dar aula, professor? Com certeza, né? A pandemia, ela modificou muito na educação, né? Tá. Muito embora hoje parece que já estamos esquecendo que aprendemos com a pandemia. Muitos dos professores, eu digo na questão das tecnologias, que o professor começou a se obrigar, aquele que não era adaptado às tecnologias, aos recursos, ao computador, às lives, a videoaula, e hoje parece que isso já está se perdendo novamente, que é uma pena, né? Porque esses recursos eles estão aí para ajudar, né, os professores, para ajudar a educação, mas me reinventei, com certeza, como muitos dos meus colegas, né, como a maioria. Todos, né? Foi um aprendizado a todos, né? Eu, nos meios de comunicação que eu trabalho na rádio, a rádio teve que reaprender a forma como lidava com a tecnologia. Na verdade, eu acho que isso foi um avanço, que era algo que talvez em outras localidades já aconteciam, e nós aqui no Brasil em especial tivemos que avançar nesse sentido. Exatamente. E a tecnologia fez parte do nosso dia a dia, tanto que estamos aqui num podcast. Que legal. O podcast é uma dessas novidades aí, né, dos últimos anos, né, no último ano, então, estourou. Nós temos importantes podcasts que acontecem por todo o Brasil. O nosso objetivo é trazer um conteúdo da nossa região, né? Característico aqui, então, com pessoas e personalidades da nossa região. E nessa série de entrevistas que a gente está fazendo com os vereadores do município de Porto Belo, né? Nós já entrevistamos o presidente, vice-presidente, né? Que agora estamos na mesa diretora. Estamos na mesa diretora, exatamente. Primeiro secretário. O que faz um primeiro secretário? Primeiro secretário, né, o pessoal faz parte da mesa, então por ser membro da mesa, todas as decisões tomadas no legislativo passa pela mesa diretora, então todos os projetos de resoluções, né, são projetos internos da Câmara, passa pela mesa diretora. Então, além disso, claro, se faz durante as sessões a leitura do material, tem hoje, como a gente tem um sistema online, né, no modo antigo seria o primeiro secretário que daria a presença para os vereadores, que faria uma chamada, prepararia a ata, né, também. Então tem uma série de funções ali que é da primeira secretaria. Mas as pessoas, o que dá mais visibilidade seria a leitura do material do expediente, da ordem do dia, né? Certo. O senhor é natural de Porto Belo? Eu sou natural do Guarujá, no estado de São Paulo. Mas os meus pais, eles são nativos aqui da cidade. Meu pai é pescador, né? A região aqui da nossa, há anos atrás, a economia era basicamente a pesca. Hoje se transformou, a pesca ainda né, faz parte ainda da economia, mas na década de 60, 70, né, haviam muitos pescadores que saíam da cidade. Então meu pai foi para Santos, moraram 30 anos lá, nasci no Guarujá, retornaram para cá quando eu tinha 14 para 15 anos, no final de 99. Certo. Como é que é o nome do seu pai? Benedito João Guerreiro. Benedito João Guerreiro. Tá bom, um abraço, seu Benedito. Isso. O nome da mãe? Naime Maria Cota Guerreiro. Hoje ele cuida basicamente da minha mãe, já está aposentado. Minha mãe sofreu um AVC em 2014, né? Sim. Então o pai está nessa função. Ele ainda pescava antes do AVC da minha mãe, tinha de maneira artesanal, vamos dizer assim, né? Aqui na praia, no casseio com a rede, na tarrafa. Mas aí acabou, depois do AVC, tendo que ficar nessa função da minha mãe. Já está naquela fase da vida. Casado, professor? Sou casado. Tem filhos? Tenho filho. Quantos filhos? Eu tenho um filho e um enteado. Certo. Mas quantos anos estão? O meu enteado tem 15 anos e o meu filho tem 10. Tá naquela fase aí da pré-adolescência e adolescência. Exatamente. Boa sorte. O meu já está com 21. Precisa de sorte exatamente, mesmo. Né? O professor Juliano, vereador do município de Porto Belo, foi a primeira vez que concorreu? Primeira vez, eu não era do meio político, sempre estive na educação. E aí, em 2019, assim, comecei a me interessar um pouco pela política, e nós, né, enquanto professor, enquanto grupo da educação, vimos a necessidade de ter um representante. Então foi dali que saiu a ideia. Eu acredito, assim, sempre digo... Te surpreendeu já botar o nome a primeira vez? Me surpreendeu, claro. Se eu pensasse no início bem da jornada, ali em 2019, me surpreendeu. Mas no fim da minha campanha, eu já estava achando mesmo que ela ganhou corpo, vamos dizer assim, e eu já estava achando que eu tinha chance mesmo de entrar. Perfeito. O senhor, como sendo um profissional, um homem formador de opinião na área de educação,
alguém formado, né? Alguém que pode com propriedade dizer, o Brasil tem avançado na educação, falta muito ainda. Como é que estamos nesse estágio a nível Brasil, e depois a gente vai descer aqui para a nossa região, claro. Não, a educação, ela tem, vamos dizer assim, são polos, né? São lugares, são áreas do nosso país, né? A nível nacional, né? Sim. Então tem áreas que a gente tem uma educação avançada, cidades, municípios, nível social, né? Então também tem essa questão. E outras a gente ainda está de maneira arcaica, né? Quando eu falei, por exemplo, ali na pandemia, né? Na evolução que tivemos com a pandemia, eu falei, poxa, parece que a gente esqueceu alguns professores porque não se cobra tanto a prática, e aí ainda se volta para o modelo, né? Vamos dizer assim, de escola tradicional, aquele modelo ainda do padre e o giz. Então, se o professor também não buscar evoluir, né? Eu acho que, então, alguns pontos a gente ainda vê essa realidade a nível de Brasil, né? Pelo que eu entendo que o senhor está comentando, então, na verdade, falta políticas públicas falta também para esse incentivo, porque hoje depende mais do professor do que própria uma política pública incentivando essa tecnologia. Exato. É isso? Exatamente. Falta muito. A gente se deparou muito na pandemia, né? As escolas também não estavam preparadas. Às vezes não tem o computador, mas não tem a internet. Sim. Tem a internet, não tem o computador. Sim. Né? Ou às vezes tem o computador, mas está defasado. Tem o computador, mas está defasado. Tem o tablet, mas é antigo. Tá. Então tem uma série de fatores. Ou tem a internet, mas só vai num ponto da escola, só numa sala de informática. Lá na sala de aula não tem um Wi-Fi ou um cabeamento que chega até lá. Sim. Né? Então precisa-se muito investimento ainda na área educacional no nosso país. Professor Juliano, não é porque o senhor está aqui, quem me conhece sabe do meu trabalho há muito tempo já na área jornalística, mas eu acho que é uma das profissões a serem mais engrandecidas, se não a maior, de qualquer nação, é o professor, porque todos nós passamos por um professor. Nós temos a base familiar, que é a base de tudo, onde você vem com a educação, né? Educação que vai te formar como um cidadão, que vai mostrar como é que você as decisões na sua vida, vai criar você com a personalidade. Mas o professor é aquele que vai moldando, né, na base do conhecimento. Exatamente. Todos nós passamos, né? Pode falar, fica à vontade. Eu ia dizer isso. E esse discurso, né, muitas pessoas têm, mas a gente tem que pôr em prática também esse discurso. Os governos têm que pôr em prática, porque é muito bonito se falar na valorização dos professores, mas não se valorizar na prática. Então é uma pena, porque isso acontece muito. A gente fala que o professor é a profissão que forma todos os outros professores, mas aí daqui a pouco chega na hora de analisar, mas parece que estão ganhando demais, está entendendo? Mas às vezes não vê o que está se passando dentro de uma sala de aula, ou o quanto se passou para chegar numa sala de aula, o que se investe em formação, em pós-graduação, por exemplo. Esses dias, por coincidência, eu estava com 2 vereadores, colegas, fomos numa escola fazer uma visita técnica, na verdade, e aí nós vimos aqui numa quadra de educação física, ali naquele momento tinham 2 professores com 2 turmas, então estava bem, 2 quintos anos, e aí estava bem agitado, eles olharam para mim, como é que vocês conseguem? Eu falei, meu amigo, ser professor é dedicação, é amor, é paciência, né? Saber lidar com o jovem, com a criança, então é de fato uma profissão que tem que ser muito valorizada. Nós podemos dizer que a base de toda nação é uma educação? Com certeza, né? Você pode analisar que as nações mais bem desenvolvidas do mundo foram as nações que investiram mais em educação. Mas se fala muito no Japão, mas por quê? Porque pós-Segunda Guerra, o Japão não quis mais saber de guerra e começou a investir em educação. As nações europeias, nórdicas da Europa, têm uma boa educação, então o nível social, né? Você vai refletir no nível social daquele país também, né? Perfeito, perfeito. É isso que o professor tem falado, e vou até mais amplo, né? O Brasil é muito ligado ao esporte. Quando você vê uma Olimpíada, quem são hoje os principais destaques, né? Ou as grandes forças nacionais numa Olimpíada? Você vai pegar aí os Estados Unidos, você vai pegar a China, você vai pegar a Grã-Bretanha, você vai pegar países em que
a educação inserida com o esporte transformam em grandes nações, grandes potências esportivas. Exatamente. Né? Também nesse lado. Já está sempre atrelado, né? Na base. O esporte, desde base, junto com a educação. É transformador. Né? Bom, vamos descer um pouquinho então para Santa Catarina, para Porto Belo. Vamos embora. Né? Vamos lá. O senhor há 12 anos leciona em Porto Belo? 12 anos eu leciono em Porto Belo, desde 2010. Certo. Eu me formei no Rio Grande do Sul. Tá. Eu estava aqui terminando meu ensino médio. E quando eu terminei o meu ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudo. Foi o primeiro ano que o governo federal ofereceu bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos. E aí não existiam tantas instituições ainda, como hoje se tem, né, oferecendo bolsas integral do ProUni. E eu ganhei uma bolsa, mas lá no Rio Grande do Sul. Tá. Quando você olha Porto Belo 12 anos atrás e olha para Porto Belo hoje... Aí, o município tem avançado, principalmente a gente vê aí nos últimos 5, 6 anos, de uma forma, chego a dizer, assustadora, assim como Itapema cresce, como Balneário Camboriú cresceu, e é mais ou menos aquilo que a gente fala assim, não tem para onde crescer, então deixa eu ver Porto Belo, aqui tem onde crescer, então vamos crescer para Porto Belo. É o que a gente está vendo. Verdade. Como é que está a educação em Porto Belo? Não, a realidade, né, de fato... passa, né, o município passa por esse crescimento, como você falou no início, né? Há 12 anos atrás, em 2010, eu, quando começando a lecionar, chegava nas salas, eu conhecia as famílias dos alunos, né? Fulano da família tal, Beltrano, daqui a pouco, se não conhecia na hora, numa reunião, vinha um pai, a gente já se conhecia, já se conhece. Né? Que é primo, que é vizinho. Exatamente, né? Aquela coisa da cidade pequena, aquela característica da cidade pequena. E hoje já não é mais essa realidade, né? A cidade cresceu, né? E a educação também avançou, nós éramos em poucos, a rede era em poucos professores, e ela foi crescendo. Hoje a gente tem uma rede de educação bem grande, nós temos 2 escolas, as 2 maiores escolas, que é o Nair Rebelo e o Olinda Peixoto. O Nair tem mais de 1.000 alunos, por exemplo, e o Olinda Peixoto acho que é beirando isso também. E aí nós temos as de ensino, só de ensino fundamental 1, como Guerreiros, a Escola de Guerreiros, Catarina Benedito Guerreiro, no Balneário Perequês, você tem em Santa Luzia, você tem no Araçá, e ainda temos uma construção, agora que é a escola de 12 salas, que vai ficar ali na região do Forte, ali para trás do Forte Atacadista. Perfeito. A princípio é para se inaugurar para o início do ano que vem. E estamos em licitação também da escola do centro. Ainda vai ter mais uma escola de ensino fundamental também no centro da cidade. Então, para você ver como a demanda ela aumentou, né? Precisa mesmo de escolas para abarcar toda essa população que está vindo de fora, né? Principalmente, acho que hoje o motor, a válvula propulsora, é a construção civil, né? Que está trazendo muita gente para cá, para a nossa região. Sim, sem dúvida nenhuma. Ainda mais em Porto Belo, nós temos um projeto aí de uma grande empresa, que inclusive faz um bairro planejado no início do município, que, ao que tudo está encaminhando aí a próxima década, deve duplicar o município de Porto Belo em questão de número de cidadão. Perfeitamente. O que vai necessitar também uma ampliação da educação, da saúde, enfim, de tudo aquilo que... Verdade. Como é que o senhor tem levado a sua experiência como professor para a Câmara de Vereadores? Já que foi a primeira vez que colocou o seu nome, você citou que precisava de alguém da educação lá, como representante. Exato. Como é que você tem levado essa sua experiência? Então, vou voltar novamente ali no início, né, dessa parte. Então, a gente fez uma... Né, foi através do professor, foi através do ex-aluno, né, que consegui chegar ali, e precisava ter um representante ali da educação. Foi muito importante. Ontem eu estava em reunião com algumas professoras e elas me parabenizaram, né, como é bom para nós sentir a segurança de ter um representante da nossa categoria, da nossa classe aqui. E eu falei para elas, eu estou aqui não só para auxiliar vocês, mas de repente para dar voz para vocês aqui no Legislativo, porque às vezes os demais vereadores
né? Com respeito a todos, conhece, é claro, também de educação, mas quando você tem um professor ali, quando você tem alguém que é da pauta, da bandeira, consegue, às vezes, até explanar melhor, explicar melhor para eles o que a categoria está reivindicando, por exemplo, como já tivemos em várias discussões, às vezes eles procuram, né, também com toda a humildade que os vereadores têm, vêm a mim para se informar, para entender. Então, acho que eu estou fazendo esse meio de campo, né, vamos dizer assim, entre a categoria da educação e o poder legislativo. Isso é gratificante, é muito legal. E na história sua como professor, lidar com situações, lidar com alunos, lidar com várias características, isso lhe ajudou também agora na vereança? Com certeza, Porque né? não depende só de você muitas coisas, Não, né? depende. Hoje são 11 vereadores. Somos em 11 vereadores. 11 vereadores, tem uma mulher, Tem uma a mulher. Silvana, que já passou por aqui, vice-presidente, né? E como é que é lidar com 10 pessoas diferentes de pensamento do que o seu, culturas diferentes, Partidos criações políticos diferentes, partidos né? políticos diferentes? Assim, eu acho que eu sou um pacificador ali dentro da Câmara, né? Graças Tá. a Deus eu tenho um bom relacionamento com todos os vereadores, eu já fiz parcerias e projetos com todos. E eu acho que isso também se deve mesmo pelo fato de ser professor, né? Da minha caminhada enquanto professor, de saber trabalhar já com o público, né? Trabalhar com as pessoas, com alunos, com jovens e adolescentes, né? Quando a gente começou ali a falar sobre os filhos no início da conversa, a gente viu, né? Começou, você tem filho, é uma fase complicada, a gente sabe a adolescência, e eu sempre tive muito jogo de cintura, assim, para lidar com o jovem, para lidar com o adolescente. E ali na Câmara, eu acho que um pouco dessa minha bagagem de professor, né, fez também com que o meu trabalho fluísse melhor com os meus colegas, né, de trabalho, com os vereadores. E graças a Deus, até hoje, a gente, claro, existe opiniões divergentes, existe embates dentro de uma Câmara, existe, porque ninguém pensa igual, mas a gente está ali para tentar, né, discutir, achar o melhor ponto de vista, a melhor solução para o problema. Isso é a base da democracia, né? É a base da democracia, exatamente, concordo com você. Bom, professor Juliano é o nosso entrevistado, você vê que a gente está batendo um papo aqui legal, bacana, já passou mais de 20 minutos aqui. Vai embora. O tempo vai embora, né? Acho que não vai ser meia hora não, então. Esse podcast aqui é um podcast, o Ponto a Ponto, onde a gente vai analisando alguns fatos da nossa região e também das pessoas que passam por aqui. Professor, nessa sua experiência, você está aí vai completar 2 anos, né, na vereança, né? Exatamente. Ou seja, temos mais 2 anos, pouquinho aí pela frente. Tem gostado da vida pública? Entrou de vez? Vai ficar? Muita coisa te pegou de surpresa? Se decepcionou? Como é que o senhor tem analisado? A gente chega, né, por mais que tenha uma bagagem enquanto professor, tem uma formação, mas é diferente, né? Então você almejar ser ou pensar ser como é um vereador, ou o trabalho do vereador é uma coisa. Depois que você pega a cadeirinha, senta ali e vamos trabalhar, é outra. E como você falou, nós somos em 11, então a gente não depende, né, tudo só do vereador. Nós somos tentar dar voz para o povo, né? Acho que é isso. Às vezes, qual que é a função do vereador? Ele fala, legislar e fiscalizar. Mas mais do que isso, mais do que legislar, do que fiscalizar, que são as funções típicas, é dar voz ao povo, né? E nem sempre, né, a gente depende de um poder executivo para as coisas acontecerem também, então a gente tem que dialogar com o executivo. E eu fui aprendendo, estou aprendendo, né? Eu cheguei com muita humildade, procurando todos os vereadores ali, como é que se faz isso, como é que, né, buscando os caminhos para aprender. E também sempre agradeci a todos que me deram a mão naquele momento de início. E hoje eu já estou conseguindo, vamos dizer assim, caminhar com as minhas pernas, emplacar os meus projetos, né? E tentar fazer um bom trabalho, representar bem, porque a gente se propôs a isso, né, Marquinhos? Quando você se torna candidato, você quer o melhor para a sua cidade e representar bem a sua cidade. E hoje eu estou conseguindo fazer isso. Estou gostando sim de ser vereador, de poder representar o povo. Às vezes a gente resolve a demanda da população, às vezes não resolve. Então sempre quando alguém me procura, eu sempre falo, não garanto que a gente vai conseguir resolver, mas a gente vai atrás.
Porque não é só de vitórias que a gente vive na política, mas é de lutas, e as lutas são diárias, então eu vivo diariamente lutando pelo povo de Porto Belo. Perfeito. Professor Juliano, olhando então o momento que Porto Belo vive, nós tivemos recentemente aí a saída do ex-prefeito Emerson Stein, a entrada aí do prefeito Joel, até o momento em como as coisas se configuraram, pegou muita gente de surpresa, mas Porto Belo parece que continua, e essa é a minha pergunta, né? Eu obviamente, sou morador do município de Porto Belo também. Porto Belo continua nesse potencial de crescimento? Olhando para o município hoje, como vereador, sua experiência na área de educação, quais são as principais demandas do município hoje? O que vocês têm feito na Câmara? O que vocês têm olhado assim, para Porto Belo? Porto Belo passa pelo seu melhor momento da história. Eu acho que todo mundo já percebeu isso esses últimos 5 anos para cá, assim, e ser vereador é um desafio numa cidade que está em pleno crescimento, desenvolvimento, e enquanto vereador a gente tem que contribuir para que esse desenvolvimento, para que esse crescimento ele seja com qualidade para as pessoas, né? Então a pessoa quer morar numa cidade que tenha bons serviços, que você pegue o seu carro ao sair aqui da meia praia e se direcione para o Perequê com tráfego legal, com trânsito fluindo, que quando você vá na praia no verão, que a água seja própria para banho, que a gente tenha então um saneamento básico, que é uma luta nossa, que a gente tenha nossas crianças matriculadas numa educação de qualidade, que a criança, né, desde a família mais carente também tenha uma alimentação às vezes adequada ali, porque vai buscar, né, na escola mesmo, às vezes o alimento que vai dar o sustento para o dia. Então a gente tenta cobrar, né, para que essa cidade cresça e cresça com qualidade. Eu acho que é isso que todo mundo procura, morar numa cidade com qualidade de vida. Talvez o desafio maior que Porto Belo, e eu vejo isso em Itapema, é tentar equalizar o crescimento, que não tem jeito, chegou, vai acontecer, muitas vezes dá uma discussão se em determinado local, como o centro, como o bairro, deve crescer assim ou assado, mas é tentar equalizar isso com a cultura nossa. Como você falou mesmo, seu pai era um pescador, ainda continua essa característica na nossa região, das pessoas que gostam daquele lugar mais pacífico, da pesca da tainha que acontece, tanto que nós temos o Festival do Camarão, ou seja, a gente não pode perder a identidade. Raiz, né? Não, com certeza. Eu sempre falo para os alunos, né, agora trazendo um pouquinho para a educação, né, a cultura ela se transforma, ela vai se modificar, né? Se eu perguntasse para você, há 10 anos atrás a gente não via uma cuia de chimarrão aí, por exemplo. Verdade. E hoje... Opa, perdão. Não tem problema. Mas hoje você, às vezes... Hoje eu estava na frente de casa, esperando para vir para cá, o motorista, e passou um carro por mim, e o motorista estava segurando uma cuia e tomando chimarrão. Eu toquei no assunto e acabei me lembrando disso. Por quê? Porque à medida que foram vindo pessoas para cá, foram trazendo seus hábitos culturais, né? Então isso faz parte. Então, de repente, o vizinho dele, que é um nativo aqui de Porto Belo, vai estar ali no final de tarde e ele vai falar, vamos tomar uma cuia? O cara, eu vou experimentar isso, de repente vai gostar também do chimarrão. Lógico. Então a cultura ela vai se modificando, ela vai se transformando, mas ela tem que ser sim preservada, tem que ser trabalhada, e a educação, né, enquanto professor, perpassa também pela educação, esse cuidado, essa preservação da nossa cultura, com certeza, acho que isso é fundamental. A gente tem que manter sim as nossas tradições. Aí você falou na festa, a gente vai ter esse ano o festival, a Festa do Camarão, né, em outubro. A Câmara já aprovou aí a dotação orçamentária também para os recursos para garantir que a gente tenha uma boa festa e preserve a nossa cultura, a cultura soriana que a gente tem aqui na nossa região. Bom, esse foi o professor Juliano, ele que é vereador do município de Porto Belo, primeiro secretário, ou seja, faz parte da mesa diretora, conforme nós exemplificamos aqui no início da nossa conversa. Professor, mesmo como vereador, continua lecionando? Continuo lecionando. Eu consegui conciliar... Eu sou efetivo em 2 redes. Tá. Eu sou efetivo na rede de Itajaí, tá, e na rede de Porto Belo. Perfeito. Então, cerca de 10 anos eu me efetivei em ambas as redes, né? Então, hoje dá aula em Itajaí e em Porto Belo. Mas, atualmente, eu estou licenciado do município de Itajaí. Ah, tá. E quando veio a vereança, eu não consegui mais conciliar, né? Pedi uma licença, até porque estava desgastante. Eu estava 10 anos indo para Itajaí, estava bem cansado. Tá. E aí, essa
licença, né, eu não iria conseguir mesmo conciliar o trabalho parlamentar com 40 horas de sala de aula. Certo. E aí no município hoje de Porto Belo eu trabalho só no noturno na educação de jovens e adultos. Ah, o EJA. O EJA. Tá. Ano passado eu fiquei uma parte no EJA e uma parte da minha carga horária durante o dia, Tá. mas ainda estava bem complicado, assim, porque às vezes vinha demanda durante os dias e eu estava às vezes lecionando, não conseguia atender, e aí consegui ajeitar com a Secretaria de Educação para manter a minha carga horária também, que não é só 20 horas, né? Então dá para fechar à noite, então eu leciono só à noite para o EJA, para Educação de Jovens e Adultos, que é muito bom, muito gratificante também dar aula para aquele aluno, aquela aluna que deixou os estudos e está retornando, né, para terminar em busca dos seus sonhos. Às vezes lá no período da juventude não valorizou tanto os estudos e aí se dá conta que precisa terminar, começa a valorizar a educação. Então é muito bom trabalhar com jovens e adultos. Legal. E até aproveitar para falar isso também a nossa audiência, né? E com certeza o senhor nesse podcast vai passar para frente. Quem deseja retornar ao estudo, como é que faz em Porto Belo? Perfeita a sua pergunta, Marquinhos. Então, a rede de Porto Belo, ela oferece o EJA, Educação de Jovens e Adultos, em 2 modalidades ainda, Tá. na modalidade presencial e no ensino remoto. Opa. Então, o ensino remoto também cabe para aquele aluno que não consegue estar todas as noites ali, Tá. por causa do seu trabalho. Ou outro mesmo, compromisso. Ou outro compromisso. Às vezes também chega muito cansado do trabalho, né? E aí, na modalidade de remoto, às vezes a gente tem espaços online para você tirar dúvida, você retira o material, então fica mais acessível. Às vezes não precisa também o aluno estar se deslocando da sua casa para ir até a escola também, que é mais um tempo. Então tem essa modalidade do remoto que nós começamos já no ano passado, já foi um gancho da pandemia, na verdade. Perfeito, a adaptação. A gente se adaptou e aí são coisas boas que ficaram, vamos dizer assim, do triste período da pandemia que a gente passou, são aprendizados. E aí, então, a Rede Porto Belo oferece também educação de jovens e adultos na modalidade, como eu falei, presencial, mas na modalidade remota. Perfeito. Como é que faz para entrar em contato? É a Você Secretaria pode de Educação? procurar a Secretaria de Educação ou mesmo uma das unidades escolar, no caso, a Escola Nair Rebelo, a Olinda Peixoto. Temos também no Araçá, se eu não me engano, também é ofertado. E agora eu não sei se em Santa Luzia é ofertado, porque como eu sou professor de ensino fundamental 2, e aí também tem para o ensino fundamental 1, que lá no Araçá é ensino fundamental 1, tem alguma parte de ensino fundamental 1. Aí o aluno procura essas escolas, dá para se matricular, mas eu sei que a gente tem aluno do Araçá também, no ensino fundamental 2 também. Bom, professor, foi um prazer reencontrá-lo, né? A gente sempre se encontra nas coberturas, né? Nas passagens que a gente faz aí pelo município de Porto Belo, assim como a gente faz em toda a região, conhecer um pouco da sua história, isso foi muito legal, muito bacana. O mundo é pequeno, eu e o professor Juliano aqui temos histórias de pessoas conhecidas, inclusive do círculo familiar dele, e depois a gente batendo um papo aqui, acabou sabendo. Mande um abraço muito carinhoso aí a sua sogra, né, também a esposa, e a gente espera se encontrar mais vezes. Eu sempre digo quem passa aqui pelo podcast que a gente já passa de 30 minutos de conversa. Se a gente gastar tudo num só, não tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Não, tem que vir um aqui, desculpa te interromper, para falar só dos projetos, né? Porque eu anotei aqui os projetos que a gente emplacou enquanto vereador e não deu tempo. Então vai ficar para o próximo. Legal. Projetos que a gente fez para a área de educação, para a área do esporte, tem bastante coisa para a gente conversar. E se você me permite fazer um convite hoje, nós temos um evento, porque nós estamos na Semana da Inclusão. Perfeito. E então a Secretaria de Educação ela está promovendo, posso ler aqui para mim? Pode, claro. Então a Secretaria Municipal de Educação, em nome da diretora de Inclusão, a Joana Moraes, convida, né, você para uma palestra. Aonde você quer chegar? Com o palestrante Alisson Júlio, hoje, né, dia 26 de agosto, às 19h30, na Câmara de Vereadores. Então fica aí o convite para quem quer participar, né, dessa Semana da Inclusão, com uma palestra hoje na Câmara de Vereadores, às 19h30. Legal, a gente apoia totalmente essa questão da inclusão, tanto é verdade que vem aí o APAIcast, que é um podcast aqui feito pelo pessoal da APAI, embora envolva no primeiro momento a APAI de Itapema, mas a gente sabe que a APAI também de Porto Belo, que compõe também a de Bombinhas, fazem um trabalho fantástico. Há muito tempo a gente tem esse elo de ligação aqui com a região e sabe desse trabalho, né? Quando a gente fala em inclusão,
A gente lembra, eu acho que a Sim. primeira instituição que vem na cabeça é a PAI. Com certeza. Depois tem a AMA, que recentemente também teve aí, está dando os passos iniciais em Porto Associação Belo. lá em Porto Belo, exato. Mas também tem em Itapema. Então a gente tem esse elo de identificação, sem dúvida nenhuma, com a inclusão da nossa região. Professor, obrigado. Eu que te agradeço, Marquinhos, pela oportunidade, agradeço aos ouvintes também, né? E espero voltar aqui num outro momento para a gente conversar mais. Ah, sem dúvida nenhuma, é o que a gente deseja. Esse foi mais um Ponto a Ponto com o Marquinhos, a gente trazendo aí a série de entrevistas com os vereadores do município de Porto Belo, falando sobre seus trabalhos, falando um pouquinho sobre suas experiências e também conhecendo esses vereadores que representam a população de Porto Belo, legislando, fiscalizando e, como disse o professor, dando voz à comunidade. É isso mesmo? Exatamente, é isso aí, dando voz ao povo de Porto Belo. Gente, obrigado. Até a próxima e continue acompanhando o portal de notícias no Ponto SC, nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, também o nosso canal do YouTube. E lembrando, sempre que aqui o jornalismo que a gente faz é com responsabilidade, com credibilidade, com seriedade. É o No Ponto SC, a informação no ponto certo. Tchau, obrigado, até a próxima.